Deus cuida dos nossos sonhos pra gente, coisas que a gente não conhece, Ele guarda. Os sonhos de Deus são sempre maiores e melhores que os meus. Se vocês forem ler a história da rainha Esther, antes de ser rainha, ela era uma órfã. Ela perdeu seus pais, era muito jovem ainda. E aí o seu primo Mardoqueu, que já era um senhor, ele era bem mais velho que ela, tinha idade para ser pai, adotou a Esther como sua filha. Então levou para morar com ela. Vocês imaginam uma pessoa que perde os pais muito nova? Qual que é a expectativa para o futuro dessa pessoa? É promissor, geralmente? Possivelmente ela imaginava assim, a vida não tem muito para mim, não deve ter muita coisa para mim. Nem conviver com a minha mãe eu posso, nem conviver com meu pai eu posso. O que eu devo esperar? Então, possivelmente, talvez, casar com um homem que me sustente, né? Criar meus filhos. Então, possivelmente, os sonhos da Esther, né, que ela não era rainha ainda, possivelmente não eram sonhos muito grandes. Eu não consigo mensurar a Esther, na condição que ela estava, ela imaginar que ela poderia ser rainha da Pérsia. Você consegue imaginar uma órfã falar assim, olha, eu sei que a vida me reserva muita coisa boa, o que eu quero pro meu futuro? Eu quero ser rainha. Eu duvido que isso aconteça. Quando alguém me pergunta assim, como você se imagina viver daqui 5 anos? O que você quer alcançar com 5 anos? Eu falo, eu não tenho algo na minha cabeça desenhado, porque tudo que eu pensei pra mim não aconteceu, mas glória a Deus que não aconteceu, porque o que Deus me deu é muito maior do que aquilo que eu sonhava, porque a minha visão de mundo era muito pequena. Eu era como uma Esther, uma improvável de uma família conturbada, uma família improvável, uma família disfuncional. Eu não tinha também um futuro promissor na minha frente. Então eu pensava pequeno, né? Então eu entendi durante a minha vida que desde pequena eu tenho muito relacionamento de perto com Deus, eu sempre andei ao lado de Deus, e tudo que Ele preparou para mim sempre foi muito maior do que eu imaginei. Né? Quando eu entrei para fotografia, eu tinha uma câmera no pescoço como todo mundo. Eu não queria isso aqui. Eu não queria uma empresa, eu não queria funcionário. Eu achava que não precisava e que também não seria capaz de ter isso aqui. Então eu era conformada. Até que um dia fiquei doente, tive uma paralisia facial e tudo mudou a partir daquele dia. Então Deus transformou aquela atuação pequena, menor, numa empresa. Então os sonhos da gente, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, a direção dos nossos sonhos a Ele, você pode ter certeza que Ele sempre tem algo reservado para você que a sua mente não visitou ainda. Você nem imaginou. A gente deve comparar a atuação de Deus ao pai com o filho. Como que uma criança de 5 anos vai pensar num futuro lá na frente se a visão de mundo dela é pequena, porque ela não viveu ainda muito. Só que como pai, como mãe, você consegue fazer um planejamento para o teu filho a longo prazo, investindo em estudo, numa boa educação. E se você falar para ele que você está pensando no futuro, não vai fazer sentido para ele, porque a mente dele não conhece ainda, ele é muito pequeno. Então nós somos como uma criança pequena. Deus, Ele conhece o nosso futuro, Ele conhece algo grandioso que Ele sabe que você tem capacidade para ganhar, para administrar. Então eu acredito que nós devemos nos comportar como Esther, entregar os nossos sonhos a Deus, mas também ter um coração humilde. Deus ama coração humilde. Agora vamos falar de Vasti. Quem que é a Vasti? A Vasti é a mulher representada nos dias de hoje, a mulher dona de si. Nome de novela, Dona de Mim. O que é uma pessoa dona de si? É uma pessoa que ela é tão cheia de si mesma que ela é orgulhosa, ela é individualista, ela é egoísta. Então uma pessoa que é cheia de si, ela jamais vai se submeter a nenhuma autoridade. Uma mulher dona de si, que o mundo vende a ideia que é super empoderada, que é super legal, é uma mulher que fala assim, homem nenhum vai mandar em mim. Jamais um homem vai mandar na minha vida. Você tá maluco? Não vou me sujeitar a homem nenhum. Esta é a Vasti. Mas o que acontece com as Vastis? São destronadas. Por quê? Deus procura pessoas que pensam no coletivo, não no individual. A Vasti era uma mulher muito bela, mas era uma beleza sem propósito. Quando você tem uma liderança, quando você está à frente de algo que exige mais responsabilidade, é aquele versículo que fala, a quem muito é dado, muito também é cobrado. Com muita autoridade, com muita responsabilidade, você também tem muitas obrigações. Então um líder, uma rainha, um rei, tem que servir o povo, tem que cuidar do povo. Mas a gente viu na leitura que Vasti era muito cheia de si. Então uma pessoa cheia de si, ela pensa só nela. Quando o rei pede para Vasti ir lá, porque ele queria mostrar, ele queria se exibir, mostrar, olha minha esposa, que linda, é a mais linda que existe. Vasti estava dando uma festa para as mulheres. O rei estava dando uma festa com os homens e a Vasti estava com as mulheres, era separado. Então quando o rei pede para Vasti ir lá, ela poderia ir e se mostrar e colocar a coroa, eu sou a rainha. Ele só queria desfilar a bela mulher dele. Ela falou assim, não vou não. A Vasti era cheia de si, homem nenhum manda em mim. Eu sou poderosa, eu sou a rainha da Pérsia. E ela não se sujeitou à autoridade do rei, que era o esposo dela. Então com esse desacato, porque a Vasti é aquela mulher que o orgulho leva ela a ser rebelde. Então a rebeldia não agrada a Deus. Então quando Vasti fala, ela achava que ela era insubstituível. A Vasti achava que ninguém tomaria o lugar dela, que a beleza dela bastava, porque não existiria pessoa, mulher mais linda para sentar ao lado do rei. Olha só, as Vastis se acham insubstituíveis. As Vastis se acham poderosíssimas e que o mundo está ali para servi-la.
Então a Vasti, ela poderia ter ido de bom grado ao rei ali naquela festa e só ter desfilado era a única coisa que ele queria. Mas o orgulho dela era tão grande que ela achou que isso era demais, não precisava. Então ela teve uma atitude rebelde. Fala para ele que eu não vou. Não quero, ele não me manda. Vasti age assim, ele não me manda. E aí, o que aconteceu? Isso levou uma consequência, ela foi destronada. Quando a gente leu que no final Mardoqueu manda uma mensagem para Esther e fala assim: Esther, você agora consegue entender por que o Senhor te colocou como rainha da Pérsia? Não foi para você carregar uma coroa na cabeça, não foi para você ser adorada, não foi para você comer e beber do melhor. O seu propósito é para salvar o povo. E Deus já conhecia o coração de Esther porque ela se colocou em risco, porque depois do erro de Vasti, ela não tinha mais autoridade de chegar na presença do rei sem permissão. Aí ela falou assim: eu vou arriscar minha própria vida, mas jejuem comigo, olha a responsabilidade dela. Eu vou jejuar, o povo jejua, orem por mim e eu vou colocar minha vida em risco para salvar vocês. Deus vai tirar o trono de uma pessoa com um coração egoísta, que só pensa nos seus interesses, e dar o trono para a pessoa que tem um coração no coletivo, um coração humilde, que não pensa só nos seus interesses, pensa em abençoar outras vidas. Quando Deus te abençoa financeiramente, isso não é sobre você. Ele vai te dar a oportunidade de ser generoso, generosa. Quando você tem uma vida confortável, não é porque você é merecedora, eu mereço mesmo tudo isso. Deus está te dando uma oportunidade de você abençoar outras pessoas com essa vida mais confortável que você tem. Mas como eu consigo ser generoso, generosa, na situação que você está? Tem tantas formas de você ser generoso, generosa. Deus vai sondar o seu coração para saber se você está preparado para sentar num trono, é quando você está no pouco. Eu tenho certeza que Esther foi testada quando ela ainda vivia sob os cuidados do primo como uma órfã. Eu tenho certeza que Deus testou o coração da Esther ali, na pobreza, para saber se ela estava preparada para a realeza. Se ela não ia virar uma Vasti depois. Ontem eu estava fazendo uma reunião aqui com o pessoal do Hemocentro e eles estavam falando da carência de sangue. Que se a gente entendesse que o nosso sangue, que não custa dinheiro, custa o nosso tempo, da gente ir lá, a gente doar sangue, a gente já está ajudando uma família inteira. Porque uma criança pode ser salva por causa do seu sangue, você pode alimentar até 4 pessoas. E aí quando você salva a vida de uma criança, de um pai ou de uma mãe, você está salvando a vida de uma família. Isso já é um gesto de generosidade, doar o seu próprio sangue. Isso não custa dinheiro, custa só tempo. Então tem várias formas de você ser generoso. As pessoas acham que generosidade custa dinheiro. Não é só sobre dinheiro, Deus vai testar o seu coração nas pequenas coisas. É doando sangue, é pagando uma marmita para alguém que está com fome, é pegando, colocando no seu carro ou na sua moto alguém e levando até a casa dela, é muitas vezes lavando a roupa dela porque ela está doente, é fazendo uma comida para ela. São ações, são atitudes, não custa dinheiro, custa decisão e disponibilidade, apenas isso. Acontece que as pessoas acham que ser generoso é só para quem tem dinheiro no banco. Esther não tinha dinheiro no banco até ela ocupar o trono. Ela apenas tinha um coração generoso e humilde. E aí quando Deus entendeu que ela estava pronta para assumir e ser a rainha da Pérsia, ele movimentou ali para tirar Vasti. Deus já conhecia o coração de Vasti. Egoísta, só pensava nos seus próprios interesses. Orgulhosa, não se submetia. Não estava debaixo da missão com o marido. Ela só pensava em ostentação, status, só pensava nela e tudo era por ela. Uma pessoa cheia de si é uma pessoa que só quer saber de ser agradada, servida, ostentada. Uma pessoa com um coração humilde, ela entende que o propósito de vida dela não é sobre ela, mas sobre como ela pode servir as pessoas. A Esther, ela era tão bela quanto Vasti, ela era muito bonita. Só que a beleza de Esther vinha acompanhada de propósito. A beleza de Vasti era uma beleza sem propósito, a beleza de Esther é uma beleza com propósito. Eu estou lendo Provérbios e fala que tem uma parte que fala que não adianta nada a mulher ser linda e ter um comportamento desprezível, repugnante, isso é vazio, isso vai destroná-la, vamos dizer assim. A beleza de uma mulher, a beleza de um ser humano, é sobre o seu comportamento, é sobre a educação que lhe foi dada, esse é o melhor adorno, o melhor enfeite de uma pessoa. Agora, se um homem casa com uma mulher que não está na submissão, que é na mesma missão, ele vai ser envergonhado. Outra coisa, quando você está fora do seu papel, quando o homem é passivo e ele não assume o papel, chega uma hora que a autoestima desse homem vai ficar abalada, que ele vai sentir um banana e um fracassado. Ele não vai sentir homem suficiente para estar ao lado dessa mulher. E aí quando aparecer uma outra com um comportamento mais frágil e submisso, ele possivelmente vai trair a sua esposa e trocar. Não estou falando que está certo, eu só estou falando que é um comportamento que pode acontecer. Quando a mulher se acha muito dona de si, o homem quer cuidar, porque o homem gosta de se sentir o super-herói mesmo. E quando o homem não se sente empoderado por Deus para cuidar da mulher, a masculinidade dele fica afetada, entendeu? Ele se sente menos. E tem muita mulher, com o passar do tempo principalmente, ela vai se endurecendo, ficando amarga, e ela não se deixa cuidar. O marido quer fazer uma coisa, não precisa, eu faço, pode deixar. Você não sabe fazer direito? Cara, ela não sabe que está matando a masculinidade do marido. Se o marido quer fazer uma comida, deixa ele fazer. Se naquele dia ele quer colocar no teu prato, deixa ele pôr. Fala, não, você não coloca. Eu gosto do feijão primeiro, o arroz. Você não sabe pôr, não. Cara, você tá matando. Tem hora que o marido quer cuidar, porque é uma missão dada por Deus. E você não quer deixar, porque você tá cheia de si, dona de si mesma. Você vai jogar teu marido no colo de outra. Simples assim.
quando você entende o seu papel, quando você entende o teu lugar num relacionamento e num casamento, as coisas fluem, o casamento caminha para o sucesso. Quando homem e mulher estão querendo pé de igualdade na atuação, alguma coisa vai ficar sem fazer. Não vai dar certo. Deus só vai dar grandes lugares para grandes corações, pequeno ego. Ego pequeno, coração grande. Trono grande. Ego grande, coração pequeno, lugar pequeno. Deus jamais vai dar lugar de honra para pessoas com um ego grande. Uma hora você vai ser destronada se você tiver o comportamento de Vasti. Deus procura corações que pensam no coletivo, não no individual. E os sonhos de Deus sempre são melhores e maiores do que o nosso. Reforçando, eu duvido que Esther sonhava em ser rainha da Pérsia. Ela era apenas uma órfã, uma jovem que não tinha pai e mãe e vivia de favor na casa do primo. E Deus preparou esse lugar para Esther por conta do coração corajoso e humilde. Eu duvido que Vasti ia colocar a vida em risco, como Esther colocou, para salvar o povo. A pessoa cheia de si, gente, ela não corre risco pelos outros, não. Eu tenho que pensar no meu, tenho que pensar em mim. É assim que a Vasti age. Dane-se os outros. Esther não, orem comigo e eu vou me colocar em risco, eu posso ser morta, mas eu vou falar com o rei. Ela correu risco pelo coletivo, ela não pensou nela, ela colocou a vida dela em risco. E esse é o tipo de coração que Deus busca para honrar. Não é ego grande, coração grande. Não é sobre orgulho grande, é sobre humildade grande. E humildade não é humilhação. Humildade é disponibilidade em servir. É colocar o interesse dos outros em primeiro do que o seu. O orgulho te leva a dar cabeçada, você vai estar sempre sozinha, porque a pessoa orgulhosa ela é intragável. Ninguém gosta de conviver com pessoas orgulhosas, nem o outro orgulhoso consegue. É uma guerra, é uma disputa. O casamento não é lugar de disputa, de guerra. O casamento é lugar de aliança. É lugar de estarem juntos, não batalhando um contra o outro.